bem-vindos a mais uma aula de espanhol e hoje nós vamos aprender sobre os signos de pontuação, os sinais de pontuação. Gente, os sinais de pontuação eles marcam no texto as pausas, a expressividade, sendo elas dúvidas, admiração, surpresa, etc. A entonação, dando assim ritmo à leitura, tá? São importantes porque representam na escrita as pausas naturais da expressão oral. É muito importante a gente aprender os sinais de pontuação, porque a gente sabe, né, quando a gente pega um livro, um texto para ler, sem sinais de pontuação a gente fica todo perdido, a gente não sabe quem está falando, de quem está falando, não sabe onde começa, onde termina. Então é muito importante aprender os sinais de pontuação e mais ainda porque a nomenclatura deles é totalmente diferente. A maioria deles, na verdade, é diferente do português. Então, vamos lá aprender agora quais são os sinais de pontuação mais comuns na língua espanhola. Vamos começar por el punto. El punto, que significa o ponto, tá, gente? O ponto, ele indica uma pausa longa que se faz ao final de um enunciado. Então, toda vez que a gente termina nossas ideias, termina o enunciado, termina algum texto, a gente coloca um ponto. Só que dentro do ponto tem mais 3 tipos de pontos, tá? Vamos aprender eles. Temos o punto e seguido, que é ponto de segmento, tá? Ponto de continuação, dá a mesma ideia. Ele é usado para separar orações relacionadas entre si, né? Relacionadas entre elas. Exemplo, claro, relacionadas entre elas pelo seu contexto, tá bom? Exemplo, el niño se había despertado llorando. Havia tenido uma pesadilla. Então, o garoto acordou chorando. Teve um pesadelo. Então, você vê, ó, el niño se había despertado llorando, ponto e seguido, porque eu ainda vou continuar, tá? Vou dar seguimento ao enunciado, à ideia que eu estava tendo. Havia tenido uma pesadilla. Ponto final. Tá? Então, esse ponto no meio aí, gente, que está separando as orações, tá? É ponto e seguido, tá certo? Punto e aparte. Punto e aparte. Gente, esse ponto é aquele que faz com que a gente separe os parágrafos de um texto, tá? Então, a gente escreve um texto, dá um ponto. Então, a gente vai começar um novo parágrafo. Então, esse ponto ali, né, é punto e aparte. Ponto final. Finaliza um texto ou parte importante do texto. Utiliza-se também depois das abreviaturas, tá bom? O nome já diz, eu quero finalizar minha ideia, finalizar meu texto, ponto final. E acabou. Ele também é utilizado em abreviaturas, tá? Exemplo, tá aí na apostila de vocês. Doutor, a gente bota DR, ponto, que no caso é esse ponto final. Senhora, SRA, ponto. Ustedes, UDS, ponto. Então ele é usado nessas abreviaturas. Como também temos aqui uma frase, tá, gente? Para indicar o ponto final. José dijo que mañana llegarán sus padres. José dijo que mañana llegarán sus padres. Então, ponto. José disse que amanhã chegarão seus pais. Então, ponto final. Finalizou a ideia, tá? A parte aí do texto. Colocamos o ponto final. Tranquilo. Vamos agora para o próximo sinal de pontuação, que é la coma. La coma, que é a nossa vírgula, tá bom? Gente, indica uma pausa breve, né? A vírgula ela indica uma pausa breve na nossa leitura, tá certo? Aqui, gente, uma observação. La coma, né, a vírgula, não se escreve, a gente não vai colocar a vírgula quando as conjunções o, ni, i separam palavras na mesma classe. Então, o, gente, é ou, né? Ou. Ni é nem. I é i. Tá? Quando tiverem essas conjunções no texto e elas estiverem separando palavras da mesma classe gramatical, a gente não vai colocar la coma, a gente não vai colocar a vírgula. Lunes, coma, martes e miércoles. Então eu não posso colocar a vírgula antes do i, nem depois do i, tá? Por exemplo, bananas ou manzanas me dá lo mismo. Então, bananas ou manzanas. Então, não posso colocar vírgula antes do ou depois do ou, tá certo? Porque são palavras que fazem parte da mesma classe gramatical. Depois disso, eu coloco vírgula, me dá lo mismo, me dá igual. Não tem problema, não me importa, pode ser qualquer um. No compre cigarrillos ni cerveza. No compre cigarrillos ni cerveza. Então, não compre cigarro
nem cerveja. Então não posso colocar vírgula onde tem um nem, tá? Nem antes nem depois, não se coloca vírgula. Plata, o ouro. Plata, o ouro. Prata ou ouro. Também não posso colocar vírgula aí. Gente, por que o? Ô professor, por que não é o, plata ou ouro? Porque, gente, entra aí a questão da cacofonia de novo, né? Então palavras se começam com a letra O e a gente vai colocar essa conjunção ou, que no espanhol é somente a letra O, no caso vai ficar 2 O. Para não ter cacofonia, a gente troca o O por U, tá? Então essa conjunção, em vez de ser O, se torna U, nesse caso em específico. Então fica plata, U, ouro. E ele ponto e coma, então ponto e vírgula, tá? Que é muito usado. Indica uma pausa maior que la coma. Ela indica uma pausa maior que somente a vírgula. E menor que o ponto, tá? Então ela fica ali no meio, entre a vírgula e o ponto final. Então, exemplo. Me presentó a sua esposa, coma, su cuñada y su suegra. Ponto e coma. Hablamos um rato juntos. Então, gente, a gente dá aquela pausa pequena com a vírgula e uma pausa maior, um pouco maior que a vírgula, com ponto e vírgula, tá? Em seguida, a gente continua o nosso enunciado. Os dois pontos, que é os 2 pontos, tá? Também indica uma pausa. Também indica uma pausa e é usado em enumerações para introduzir uma explicação, citações textuais ou fala de personagens e procedendo exemplo. É comum a gente ver, né, e perceber os 2 pontos. Nós temos aqui um exemplo. El cuerpo humano se compone de 2 pontos. É como a gente fosse assim, sabe, fazer uma surpresa. O corpo humano ele se compõe de, dá aquela pausa assim, pam, 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 e a gente fala cabeça, tronco e extremidades. Bom, e mais uma curiosidade aqui, gente, relacionada aos 2 pontos. Em espanhol, sempre se emprega os 2 pontos depois das formas de tratamento que encabeçam, né, que estão ali no início das cartas. No português a gente coloca a vírgula, né? Por exemplo, querida mãe, vírgula, aí a gente começa escrevendo embaixo. Ou querido diário, vírgula, aí a gente começa escrevendo embaixo. Já no espanhol não, no espanhol a gente vai colocar 2 pontos, tá bom? Depois da forma de tratamento. Então, por exemplo, estimado senhor, 2 pontos. E a gente escreve o que a gente quer nas cartas. Querida Sofia, 2 pontos. Não vai ser querida Sofia, vírgula, como no português. É querida Sofia, 2 pontos, tá certo? Temos também, gente, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos, né, gente, eles sinalizam a interrupção ou pausa no que se diz, como caráter insinuativo. Por exemplo, eu tô falando uma coisa, dou aquela pausa, que nos livros também a gente vê muito, né, quando o personagem tá falando alguma coisa e para, né, ele dá aquela pausa, então o autor coloca aqueles 3 pontinhos, tá? São usados também quando se suprime uma parte do texto citado. Exemplo, eu coloco uma parte do texto, mas eu meio que não quero colocar aquela outra parte. Então eu boto os 3 pontinhos e escrevo a parte que eu quero, dando a entender ali que ali tinha uma outra coisa antes, mas eu não quis citar. Também el parênteses, que é os parênteses, serve para intercalar uma informação sem alterar o contexto. O parêntese pode se substituir pela rádia. A gente já vai falar mais adiante que seria a rádia. Exemplo, Gabriel García Márquez, colombiano, entre parênteses, nasceu em 1928. Então, Gabriel Marques, colombiano, tá, gente? Estou dando aqui uma informação, estou intercalando uma informação, nasceu em 1928. É muito comum também, quando a gente está lendo isso em textos, chama até logo nossa atenção, né? Algo que está entre parênteses e dá também aquela ideia de que é uma informação a mais, é uma informação importante. Brasília, capital federal de Brasil, entre parênteses, foi inaugurada em 1960. Então, também dando essa ideia de intercalar uma informação sem alterar o sentido. Por quê, gente? Porque se eu tirar ela, vai dar o mesmo sentido, não vai alterar o sentido. Tá? Eu posso dizer Gabriel García Márquez nasceu em 1928. Eu tirei o colombiano e não perdeu o sentido. Assim como eu posso tirar Brasília, foi inaugurada em 1960. Eu tirei essa parte de capital federal do Brasil e ainda assim a frase continuou tendo sentido. Então, gente, agora nós vamos para la rádia. La rádia. O que seria la rádia? Seria o nosso travessão. Tá? Então, assim, indica a troca de interlocutor nos diálogos. Também serve para intercalar comentários, como nos parênteses, né? Como eu acabei de citar,
logo agora. É muito comum, eu só estou se falando aqui de livros porque realmente a gente vê muito isso em livro devido aos diálogos. A gente pode também ver em revista em quadrinho, em revistas, jornais, enfim. Quando tem um diálogo lá, bota um travessão, então isso é la radio. Que hora é? Um travessão antes. Que hora é? São as 5, então aqui dá uma ideia de um diálogo. A pessoa pergunta, que hora é? A outra, são as 5. Então, travessão em uma pessoa, porque um personagem, podemos dizer assim, está falando, perguntando, e a outra pessoa, o outro personagem está respondendo. Então a gente sempre coloca o travessão, né, para indicar que é uma pessoa que está falando. El guion, gente, é o nosso hífen, tá? Não confundir o hífen com a raya. Se parece, sim, mas eles têm funções diferentes, tá? El guion usa-se para o corte de palavras ao final da linha, né, a nossa separação de palavras, para separar palavras compostas e para unir palavras compostas, tá? Vamos lá. Exemplo, lección teórico-práctica. Então, lição teórica, prática. Então, esse teórico-práctica, uma palavra composta, bota o hífenzinho no meio ali para separar ela, tá? E também temos exemplo aqui de separação de palavras. Desarrollo. Então, a gente usa o hífen para separação de palavras. Também las comillas, nossas famosas aspas, né? A gente fala muito entre comillas, então entre aspas, tá? Delimitam citas textuais nas falas para destacar um nome próprio ou apelido e destacam expressões estrangeiras, tá? É muito comum uma expressão que não seja o português, a gente coloca entre aspas, porque para indicar que é algo diferente ali, né? Para destacar, como o próprio conceito aqui está dizendo. Restaurante El Mariachi. El Mariachi. Então, restaurante, né? El Mariachi, ok? No caso aqui, da ideia de restaurante é a nossa língua. El Mariachi já é outra língua, né? Aqui o espanhol, a gente coloca entre aspas para dar aquela atenção. La muchacha le contestou, 2 pontos, ó. La muchacha le contestou, 2 pontos. Estou enamorada de ti. É como se fosse, gente, uma citação, né? O que foi que ela respondeu? Estou apaixonada por você. Estou enamorada de ti. Odio quando meu marido hace el sapin. El sapin, então é uma palavra inglesa aqui, né? Então a gente também coloca para dar esse destaque. Temos também, gente, que a gente não usa na língua portuguesa, mas tem palavras em espanhol que usam ainda, que é la diéresis, que é a trema, tá, gente? A trema. É a trema eliminada já do português, já coloquei na apostila de vocês. Em espanhol coloca-se sobre la U, tá? Sobre a letra U das sílabas gue e gui, tá? Para emitir o som do exemplos, antiguidades, então antiguidades, a gente no espanhol é antiguidades, então usa a trema aí no U. Como também pinguino, que é o pinguim, né, o animal, também usamos aí a trema, tá? Temos o asterisco, que é o asterisco que é usado para chamar a atenção, gente, do leitor. Temos também o el corchete o llave. El corchete o llave, que é o colchete, tá, gente? É o chave que a gente fala. Usa-se para esclarecer algo dentro de uma frase ou dentro de um parênteses. Também se utiliza em conjunto com os pontos suspensivos, quando na transcrição de um texto omite-se uma parte, uma palavra ou um fragmento. Lembra que eu falei lá no pontos suspensivos, né, que é aqueles pontinhos de continuação que a gente usa 3 pontinhos. Eu quero falar algo, mas eu quero só citar uma parte do texto, mas antes tem uma outra parte, mas eu não quero citar essa parte, então eu coloco 3 pontinhos dentro do colchete e coloco a citação que eu quero. Então é nesse caso em que eles são usados juntos, tá bom? Vamos aqui um exemplo usando o colchete. Alguns cultivos, banana, entre colchete, o plátano, que é uma outra variação, tá, gente? É uma variação da palavra banana, tem países que falam plátano. Ponto e vírgula, olha que só nesse exemplo a gente já usa outros sinais de pontuação. Fiquem ligados. Ponto e coma, frijoles, entre colchetes, o porotos, que é uma outra variação também. E el maíz, que é o milho. Se pode encontrar facilmente na América, né?
Então a gente pode ver aqui que usou, gente, para esclarecer algo dentro de uma frase, com essa ideia de esclarecer algo a mais na frase. E temos também, gente, por último, temos el apóstrofe, que é apóstrofe, né, gente? Aquele sinalzinho que a gente coloca para indicar supressão ou fusão de um som. A gente fala apóstrofo, né? Até eu aqui, como eu nem sou de usar, gente, às vezes eu esqueço até como é que fala em português. Acho que é apóstrofo que a gente fala. Indica supressão ou fusão de um som. Exemplo: com lloro palhorarlo. Com lloro palhorarlo. Então esse pá, llorar, é essa junção de palavras, porque esse pá, gente, é para, tá? Mas ele suprimiu o ra e botou o pá, e a gente bota o apóstrofo para juntar. Isso aqui, gente, é muito comum, a gente vê em música, tá? Em espanhol, é muito comum ver isso. Se vocês pegarem e estudarem com letras de música, vocês vão ver que é muito comum eles fazerem esse tipo de coisa, tá? Com rezo para rezar. Então a gente, às vezes na fala, né, em espanhol, as pessoas falam muito rápido, então nem sempre vai sair a palavra completa. Então tem essa supressão, e quando é escrita essa supressão, a gente usa o apóstrofo. E já quase finalizando a nossa aula, nós temos aqui, gente, os sinais de entonação. O que seriam esses sinais de entonação? São sinais gráficos que expressam a atitude do falante, tá? Em espanhol, eles são dois sinais. As interrogações e as exclamações. Como eu disse na aula passada, a gente usa duas interrogações e duas exclamações no espanhol. Uma de cabeça para baixo e a outra normal. Que haces? Tem as duas interrogações. Que lástima, né? No caso aqui é a entonação, tá, gente? Que haces é uma pergunta. Então a gente coloca as interrogações. E a entonação, a gente não pode falar que haces, sabe? A pessoa, claro, vai entender porque na lógica você realmente está fazendo a pergunta. Mas é interessante a gente usar a entonação correta. Então, que haces? Que haces?